qual que é a história de vocês? Como que vocês se conheceram? Quem deu em cima de quem? Quer contar? Era a Adriana que ficava Óbvio andando que na ele deu em bicicletinha. cima de mim. A Adriana ficava andando na bicicletinha ali, olhando pra... Não, eu trabalhava, meu irmão tinha uma escola de inglês, eu trabalhava na escola. Vocês são de São Paulo, os dois. Os São dois Paulo. São Paulo. Tá. E morávamos a 3 quadras um do outro, mas nunca... Sempre morou perto, mas a gente não se conhecia. Mas não, nem de Não. vista. Não. Nada. Tá. Talvez. Não, eu falei A pra gente que. frequentava o clube, mas também... Que bairro que Enfim, vocês moravam? Da Moca. Na Moca? Moca, pertinho tá. da Vila Prudente. Tá. É. Aí o Gustavo começou a estudar lá. Aí a gente... Com que idade, mais ou menos? Eu tava na faculdade, era 18, 19 anos que comecei a estudar, né? A gente começou a namorar, eu tinha 20. Ela era recepcionista da escola, Ah, então é? ela ajudava ali na escola, eu era aluno. Só que eu comecei a me interessar pela escola, né, e comecei a ficar mais tempo do que o tempo de aula. Depois de uns dias ali, falei, você tá ocioso aí, você já tá num livro mais avançado, você não quer dar aula para quem tá no livro 1? Comecei a dar aula de inglês, depois... De que era faculdade de quê? Eu tava fazendo já a faculdade de administração. ADM, Porque eu tá. fiz 3 Fazia anos... as duas juntas nessa época. Eu tava na faculdade de engenharia, eu passei na administração, que eu não tava indo bem em engenharia, eu tentei fazer as duas. Quando eu decidi que eu ia abandonar a engenharia, eu falei, cara, eu vou ficar com muito tempo livre. Aí eu entrei no inglês. E foi na transição de abandonar a engenharia, continuar na administração, começar o inglês, que eu conheci a Adri. E ali eu virei até professor, coordenador da escola, para ficar mais tempo perto dela. E foi quando a gente começou a dar carona, né? Que o namoro todos começou. Os dias. É porque a gente saía de sexta, tinha uma atividade na escola, e a gente, a moçada, justamente para trazer bastante jovem para a escola, né? Aí a gente saía depois da atividade, vamos comer pizza, vamos no karaokê, vamos sair para dançar, enfim. Aí a gente começou a se conhecer melhor. Ele morava perto de mim, ele falou, eu te dou carona um dia, e aquela carona virou rotineira. E dali... A despedida foi ficando mais longa, né? E aí começaram a namorar. Conversando altas horas, né? Isso aí. Que da hora, meu. E aí lá, então você fazia administração. Aí onde vocês se conheceram era na faculdade ou na recepção do inglês? Não, na escola de inglês. Na recepção do inglês. Da escola de inglês. Eu continuei estudando administração, depois de um tempo ela entrou em administração. Fiz uma pressãozinha que ela já pensava nem em fazer faculdade naquele momento, mas... porque eu estava certa que fui criada para ser professora. tá. Então eu fazia magistério e eu ia fazer pedagogia. Mas era o sonho da minha mãe. E minha mãe faleceu nesse meio tempo. Eu falei, vixe, não vou ter mais a minha escola que minha mãe prometeu montar para mim. O que eu vou fazer, né? Você nem queria tanto ser professora. Eu fui... Sabe assim, uma coisa que você não pensa. Você foi criada daquele jeito e você só vai. Eu sempre fui no embalo. Aí depois eu falei, poxa, mas não é o que eu quero, eram poucas naquela época. Eu era bom aluno de matemática, parece que a única opção que eu tinha na vida era fazer engenharia. Depois que entrei em engenharia, eu falei, cara, mas tem tanta profissão que, pra mim, seria mais interessante. Depois que eu já tava começando a carreira, que eu fui descobrir. Pra mim foi a mesma coisa, né? Eu queria ter feito alguma outra, teria feito. Hoje eu penso, eu falo, acho que se eu tivesse, teria feito uma arquitetura. Mas não fui estimulada a tal. Vamos pensar o que você quer fazer, o que você pensa em trabalhar na vida. Fui criada para ser professora, porque tem 2 férias no ano, você pode trabalhar 5, 6 horas. Cuidar dos filhos, ficar com eles, trabalha meio período fica em casa. Então foi meio assim. Minha mãe achava que era o que era legal. Então eu fui. Aí de repente eu falei, vixe, ela falou que ia montar a escola, mas ela morreu. Meu pai não vai montar essa escola para mim. E aí eu estava trabalhando e eu não trabalhava na área, porque trabalhava na escola, né? E para eu ser professora, eu ia ganhar menos. Eu falava, mas professor de inglês, você nunca pensou em ser? Não. Você trabalhava só na recepção Só na mesmo. recepção e nunca acabei o curso de inglês. Mas você fala? Você fala? Um pouquinho. Dá uma palhinha aí, vai dar uma palhinha. Aí, bom, e aí eu não queria dar aula porque ganhava menos do que eu já Deixa eu dar ganhava. uma dica, ó. The book is on the table. Tá vendo como eu não esqueço as coisas que eu aprendi na escola? Perfeito. E aí eu não queria sair do trabalho que eu tinha, porque eu já ganhava muito mais do que qualquer amiga minha que estava começando em escolinha pequena, né? Você tinha que trabalhar com a educação infantil, quando você sai do magistério, depois da pedagogia e dar aula para os maiores. Aí, bom, não é isso. Aí saí da escola de inglês, fui para uma empresa. Bom, acho que Trabalha pela com área... vendas, né? Você começou como vendedora. Comecei com vendas. Aí pela área, vai na administração que você vai gostar. É muito gostosa a faculdade. Nessa época vocês estavam namorando. Não casou, não tinha casado ainda. Namoramos 7 anos. Caramba. 7 anos. Sem enrola, Enrolou bicho. bastante, Não é? né? Sem enrola. Ó, vou te dar uma razão, não sei se o pessoal de casa sabe o que é, mas era falta de grana mesmo. Não, a gente vai chegar nesse ponto aí. Era falta de grana que fez o namoro durar tanto, não tinha opção. Porque aí quando eu comecei a namorá-lo, que eu
entrei na faculdade. Aí tinha 4 anos ainda de faculdade. E eu que tinha que pagar a minha faculdade. Pra pagar, né? Então não tinha como casar, né? Sim. Então, aí eu decidi pela ADM e sempre trabalhei com vendas até o dia que eu tive meu primeiro filho e parei. Venda de quê? De roupa, de qualquer Implantes coisa? odontológicos. Era bem focada. Atendia dentistas no Brasil inteiro também. Depois, enfim, vai mudando, vai escalando, né? Eu viajava bastante. E a minha decisão de parar de trabalhar foi por isso. Eu cuidava da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eu ficava uma semana em São Paulo, 3 viajando. Nossa. Aí você fala, é meio difícil ter filho assim, né? Aí tinha a opção de voltar para ficar trabalhar dentro da empresa, né? Não ser vendedora externa. Mas aí o salário também cai, né? Aí, vale a pena, não vale. Aí nós decidimos que não iria continuar no mercado. Tá. E aí, nesse meio tempo, o Gustavo fez administração. Eu fiz administração, terminei a faculdade em 1998. Aí, enquanto ela estava já trabalhando, eu era estagiário. Comecei estagiando em banco, depois uma empresa de tecnologia. Então você que ficava na bota dela lá, né? Olha, ela trabalhava, falava que ganhava bem, mas o bem dela não era muita coisa, não. Não era uma maravilha. Né? A gente fazia conta para conseguir, toda sexta-feira, sair. Pô, o que era para nós um jantar fora? Era comer um hot dog prensado na frente da faculdade, ou era uma cafeteria, né? Pede um pão de queijo, pede um sandubinha no jantar de sexta-feira. A cada 3, 4 meses a gente conseguia juntar lá. Na época era R$80, hoje seriam uns R$400 para fazer uma viagem de fim de semana. Mas era uma viagem, então, a gente não tinha o sentimento de limitação. A gente sabia que a grana não dava, então a gente ia para um lugar chamado Monte Verde, sul de Minas Gerais, aqui, que tem um monte de lojinha. E os caras vendem doce, compota, queijo. Qual que era a nossa estratégia? Leva um monte de presunto e mussarela, compra pão ali na estrada antes de chegar na cidade. A gente tomava um café da manhã robusto, ficava degustando nas lojas um pão de queijo, um pé de moleque, pega uma linguicinha, um queijo. E 5, 6 da tarde a gente jantava. Era o nosso esquema de fim de semana. É o meu esquema até hoje, gente, então... né? Quando eu viajo com a minha esposa. Café de hotel você come como se não houvesse amanhã sempre, tá, pessoal? A gente alugava uma casinha simples, né? Que, né, puxa, a senhora que alugava pra gente ali era um chalé apertadinho. Mas é bonitinho lá em Monte Verde, né? É gostoso. É gostoso, lá, né? Então, mas é um turismo que não te obriga a gastar. Porque você vai pra uma cidade mais estruturada, pô, qualquer café é o preço de uma refeição. Você quer levar uma lembrancinha, um pote... chocolate quente. Um pote de geleia, R$30. É isso aí. Né? Então a gente ia pra um lugar que era legal porque era diferente do que a gente vivia no dia a dia e era simples, era barato, valia a pena. E foi assim sempre, né? Durante muito tempo esse era o nosso passeio. E juntar a grana era juntar a grana para aquela viagem a cada 3, 4 meses. E olhe lá, né? Se a gasolina não aumentasse muito.